Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. Nós estamos na quinta-feira, hoje dia 20 de novembro de 2014. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, Dia do Esteticista, Dia do Biomédico, Dia do Auditor Interno, Dia do Técnico em Contabilidade e Dia Universal, é isso mesmo, Dia Universal da Criança, né? Nós temos o nosso site, que é o eustoucomvocê.com.br, para você acessar e participar e obter informações e rever os programas. Temos também o nosso e-mail, que é horageral@eustoucomvocê.com.br e, é lógico, o 3041-6777. Esse é o telefone que está à sua inteira disposição. Não esqueça que eu estou com você. É meio aqui atrapalhado com a Dália, mas não tem problema. Eu não posso esquecer nunca de agradecer a audiência dos meus telespectadores aqui na Santa Cecília TV. A nossa convidada de hoje é a doutora Tatiana Evangelista. Ela é presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Além deste cargo, como presidente, ela também é secretária da comissão, é isso mesmo? Isso mesmo. Secretária da Comissão da Igualdade Racial da OAB Subseção Santos. Obrigado pela sua presença aqui no Hora Geral. Eu que agradeço, Douglas, pelo convite. Pelo jeito, uma semana concorrida, né? Com certeza, muitas atividades. Agora, doutora, uma pergunta se impõe, que é esse feriado. Esse feriado, pelo que eu tenho de informação, ele foi instituído em 2003. E só a partir de 2011 ele acabou oficialmente fazendo parte do calendário do Estado de São Paulo, que é o Dia da Consciência Negra. E algumas pessoas sempre comentam, e eu quero ser direto e objetivo, até porque a senhora é uma pessoa esclarecida e vai até pontuar melhor ao telespectador. Será que a consciência negra precisaria de uma data para ser lembrada junto à população que não é negra? Assim, Douglas, na verdade, o feriado da consciência negra ele existe para reflexão, não só para reflexão do cidadão negro em si, mas de toda a população, porque, na verdade, a gente nunca pode lembrar que nós somos um conjunto integrado de pessoas, né? E, às vezes, as pessoas acham que, olha, isso não é assunto meu, que não me diz respeito. Sim. Mas, não sei se você sabe que, se considerado, se a gente excluísse a população negra do Brasil e só ficasse com os não negros, o PIB do Brasil subiria muito. Então, a gente vê que, pelo menos do ponto de vista econômico, do ponto de vista humanístico também, isso é algo de interesse de toda a sociedade, e não só da população negra. Então, a manutenção do feriado é importante para ter essa reflexão, para que se lembre das políticas públicas. Dia da Consciência Negra são todos os dias, mas é importante essa data em que todos param para pensar. Não é meramente mais um dia de descanso, e sim uma data necessária para reflexão e para a adoção de políticas. É lógico que o telespectador tem todo o direito de ter o seu pensamento de uma forma democrática com relação aos temas. Eu não tenho o intuito aqui de criticar nenhum tipo de resolução. É que, no meu entendimento, às vezes, quando você dá uma data específica a uma raça, você acaba deixando de valorizar outras raças. É notório que o negro, se comparado ao branco, ele tem algumas desvantagens, mas no meu entendimento não vai ser através de uma data comemorativa que ele vai ter essa observação, ou seja, essa notoriedade. Eu posso citar rapidamente alguns dos negros que não precisaram de cotas para poder chegar a cargos importantes, como, por exemplo, o presidente norte-americano, Barack Obama. Nós temos aqui a história conta na cidade de Santos, de Esmeraldo Tarquínio. A gente vê, por exemplo, o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e alguns, esses são alguns negros que eu passo agora pela minha cabeça, e o próprio ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, que chegaram a ter destaque importante no país. E, de forma alguma, a cor negra, preta, atrapalhou para que eles chegassem nesse patamar de até uma certa relevância nacional e alguns internacionais. O fato de termos o Dia da Consciência Negra, isso é positivo para o negro? Será que isso acaba motivando o negro a conquistar degraus importantes na sociedade?
Assim, Douglas, com certeza. Do mesmo jeito que existe o 8 de março, que é o Dia da Mulher, né? Do mesmo jeito que disse agora o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o Dia da Pessoa Portadora de Deficiência, são datas, na verdade, em que a gente chama a população à reflexão, né? E quando a gente chama-os para refletir, seja por meio de palestras, seja por meio de eventos, é para que eles entendam por que existem políticas públicas que têm essa transversalidade de gênero, no caso da mulher, o recorte racial, no caso da população negra. Então, a data em si, ela não é suficiente para fazer essa equiparação, para a gente colocar todos no mesmo nível de igualdade econômica, social. Na verdade, a data é para esclarecimento da população do porquê que os governos municipal, estadual e federal adotam políticas com esse recorte, políticas específicas para a população negra. Então, é para que o cidadão comum entenda por que isso acontece. E quando a gente menciona exemplos assim pontuais, como Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e na verdade no esporte a gente tem que abrir um parênteses, porque no esporte, especialmente na questão do futebol, existem mesmo muitos negros, então natural que aqueles que façam sucesso, que cheguem a um patamar socioeconômico mais elevado, sejam também negros, porque afinal de contas é de maioria negra, se a gente for fazer uma análise dos times, né? E quando a gente fala do Joaquim Barbosa, quando ele entrou pelo 5º Constitucional, existiu também um critério baseado na etnia. Evidentemente que ele é uma pessoa com todo o conhecimento técnico necessário e abalizado para ser ministro do STF. Ele demonstrou isso aí nas suas atuações. Mas existiu, quando se apresentou as listas para exame da Presidência da República, existiu um movimento social que se mobilizou para que existisse um ministro da nossa Corte Maior do país que representasse a etnia negra. E se nós formos ver na história da Corte Maior, que é o STF, não existiu nenhum ministro negro, pelo menos não de pele retinta, não que se reconheça como negro até então. Então, a gente precisa de quantos séculos para ter um negro na Corte Maior do país, na medida em que a nossa população hoje, autodeclarada, é metade né, de negros. Hoje, 53% dos brasileiros... Ou afrodescendentes. Se declaram negros, que são os pretos ou pardos. Afrodescendentes todos são, porque são oriundos de África. Desde o momento que você é preto ou pardo, com certeza você é oriundo do continente africano. Então, se metade da população, 53%, um pouco mais da metade, se declarou preto ou parda, nada mais justo que nós tivéssemos, finalmente, um ministro da Corte Suprema que nos representasse. Não que os demais não nos representassem, mas ele serve como modelo, como paradigma para que jovens negros acreditem que eles também podem chegar lá. Porque se você passa anos assistindo a uma TV que não retrata a população negra nos melhores cargos, nos melhores espaços, se você vê grandes profissões tradicionais, onde os negros não fazem parte, estão excluídos, com certeza isso serve de desestímulo para o jovem negro que acredita que ali não é o espaço dele. Então, quando a gente coloca um ministro negro, para além de ele representar uma parcela grande da população que hoje representa a maioria, do ponto de vista da autodeclaração, que se fosse do ponto de vista biológico seriam muito mais negros no país, isso serve também, com grande relevância e grande importância, como modelo e como se fosse uma valorização democrática do negro. Olha, o negro pode ocupar. Porque se nós somos 53% da população, por que é que, por exemplo, no Congresso Nacional, nós não temos 50% de negros? Exato. Porque se nós mulheres somos mais que 50% da população, por que é que no Congresso Nacional não existem metade de mulheres? Isso acontece por quê? Porque nós somos segmentos historicamente excluídos. Somos minorias, não em quantidade, porque hoje, inclusive, somos maioria, tanto de mulheres quanto de negros, mas somos minorias em termos de direitos históricos. Agora, toda essa análise feita pela doutora Tatiana Evangelista, ela acaba aí provocando uma outra discussão. Nós temos o 13 de maio, que foi da abolição da escravatura, a famosa Lei Áurea, que, no nosso entender, foi uma libertação dos escravos negros. Me corrija, por favor, a história. E o que a gente percebia ou imaginaria que a partir daí tivéssemos uma liberdade, uma igualdade maior envolvendo também os negros. Ainda é observado, ainda é diagnosticado no Brasil regiões onde o negro é totalmente preterido se comparado ao branco, doutora? Isso com certeza, Essa questão da Lei Áurea, que nós colocamos o 13 de maio agora também como uma data de reflexão, O 20 de novembro é a data da morte do nosso herói negro zumbi,
e o 13 de maio seria a data da abolição da escravatura. Nós sabemos que, do ponto de vista histórico, na verdade, quando a Lei Áurea foi assinada, isso foi apenas a formalização de um movimento político e social que já havia detonado, que já havia acontecido e não tinha mais a possibilidade de se manter, né, de se manter a escravatura. Por conta disso, é que ela foi assinada. Então, nós não entendemos que ela tenha sido a salvadora da população negra. Na verdade, isso já vinha acontecendo paulatinamente. E os irmãos Andrade aqui, né, da nossa região, os patriarcas da independência. Exatamente, são figuras históricas que contribuíram para que essa luta acontecesse. Santos foi pioneira nessas questões, tem quilombos, que são núcleos de resistência negra. E então, diante disso, a abolição da escravatura não foi não houve após ela um desdobramento lógico de igualdade. Então, as pessoas acreditaram que bastava se promover a libertação e que, a partir daí, naturalmente, o negro iria se inserir na sociedade. Mas, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, não houve uma política de incentivo, de ação afirmativa. Enquanto o negro norte-americano, quando liberto, ele recebeu terras gratuitamente para cultivar, para, a partir daí, ele começar a fazer um desenvolvimento econômico, no Brasil, nós somos libertos e deixados à própria sorte. E para somar a esse panorama negativo, ainda na época foi criada uma lei chamada Lei da Vadiagem. E o que significava essa Lei da Vadiagem? Todas as pessoas que estivessem na rua, andarilhas, maltrapilhas, né, diga-se de passagem, os negros recém-libertos, eram presos por vadiagem. Então, os negros que ficavam circulando pela rua, e a população né, de maioria portuguesa na época não queria ver aquele cenário daquelas pessoas maltrapilhas e tal, e aí foi criada essa Lei da Vadiagem e os negros que não tivessem uma ocupação, que não tivessem uma residência, eram simplesmente encarcerados. A partir daí, o que os negros fizeram? Eles, para fugir das autoridades, para não serem presos por vadiagem, que na verdade não era vadiagem, né? Você acabou de ser liberto, você não tem uma formação, você não tem família, você não tem sobrenome, você não tem identidade, e eles queriam que você já tivesse uma colocação profissional. Diante até do preconceito, nós não éramos nem sujeitos de direitos, né? Os negros escravizados à época. Quando eu falo nós, me refiro aos meus ancestrais, né? Então me coloco inserida nesse contexto. Então nós não éramos nem mesmo sujeito de direitos. Então fica difícil. Os negros, para fugirem dessa lei da vadiagem, inclusive, subiram os morros e está difícil de descer até hoje, né? A gente tem as favelas lá no morro de maioria negra, estatisticamente calculado como a maioria dos moradores das comunidades nos morros é de pretos ou pardos. Esse cenário que a senhora acabou relatando com relação aos morros, nas características dos municípios ou especificamente aqui na cidade de Santos? Não, em geral. Em todos os municípios, né, do país onde houve a escravização, os negros, em geral, para fugir dessas leis de vadiagem, subiram os morros, né? E lá eles também faziam a prática da capoeira, lá houve assim uma integração mais cultural e étnica, né, da população negra. E diante disso, a gente colocou uma segregação, que essa sim aconteceu de forma natural. E quando chega a República, né, se pensou um modelo de república em que o negro não estava inserido recém-liberto e não inserido no contexto da escolha e dos planejamentos que foi pensado para a República. Então, se criou um Estado onde o negro não foi pensado para fazer parte. Essa é a grande diferença do negro brasileiro para o negro norte-americano. Primeiro, a colonização de exploração, que aqui aconteceu, que lá foi diferente. Segundo, a libertação, né, dos escravos, onde lá houve políticas de incentivo ao negro. E terceiro, com a criação da República, não pensar o negro inserido dentro desse contexto político e socioeconômico. Agora, eu tenho aqui uma pergunta que está chegando através do nosso e-mail, que é o Hora Geral. Eu estou com você. Tá, nosso e-mail ali, está chegando uma pergunta, horageral@estoucomvocê.com.br. Essa pergunta eu vou deixar para o próximo bloco, né? Porque é interessante. O nosso internauta pergunta se, como presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, se existe um número de negros na cidade de Santos. Essa resposta com relação a esta pergunta vai ser respondida depois de intervalo pela nossa convidada, a doutora Tatiana Evangelista, que além de presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento de Comunidade Negra, também é secretária da Comissão da Igualdade Racial da OAB Subseção de Santos. Rápido intervalo, já eu volto com Hora Geral nesta quinta-feira.